Oi, tudo bem? Eu sou a Bia, tô aqui para mais um episódio do TrecoCast. E hoje a gente vai falar de um assunto, gente, que tá muito em alta. Quem nunca parou pra pensar, meu Deus, acho que eu tô fazendo várias coisas e não tô terminando, tô tendo muita dificuldade de me concentrar. Eu acho que eu tenho TDAH. Esses dias eu tava nessa, gente, eu tava desse jeito, com muita dificuldade, eu fui pesquisar e como muitas pessoas hoje, eu me autodiagnostiquei, eu falei, eu acho que eu tenho TDAH. E aí eu comecei a pesquisar sobre o tema e eu cheguei à conclusão que é um tema que as pessoas ainda estão falando pouco, mas que a gente deve discutir sobre. Então hoje eu tô aqui com a Isis. A Isis é aluna daqui também e ela tem TDAH e hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Então, Isis, se apresenta, fala um pouquinho sobre você, Tá qual é o seu bom. curso. Eu sou a Isis, eu faço administração de empresas. Eu tenho 22 anos, faço 23 esse ano e só fui diagnosticada aos 20. Olha só, Então foi um gente. diagnóstico bem tardio. Sim. Essa questão do TDAH em adultos, tá? Eu acho que Uhum. tá vindo mais à tona agora, né? As pessoas Sim. estão começando a falar mais, porque, pelo menos pra mim, antes, quando falava de TDAH, era mais uma questão assim da criança, né? A criança que é muito ativa, que E faz. geralmente menino, E né? geralmente meninos, exatamente. Aquele Então, menino que não para quieto na cadeira, que aí esse corre aí tem na sala. TDAH. Aham. Sempre era só aquele que tinha TDAH. Exatamente. E eu acho que hoje, eu acredito que hoje, os diagnósticos em adultos estão sendo mais Uhum. frequentes, né? Aí Sim. eu queria que você falasse um pouquinho, já que você Uhum. recebeu o diagnóstico já na fase adulta, um pouquinho sobre como foi, se você puder falar lá desde a sua infância, assim, Tá quando bom. você começou a observar, teve aquele start. Tá. Assim, eu sempre soube que tinha alguma coisa. Aham. Só que, qual que é a questão? Eu também tenho altas habilidades, que antigamente chamava superdotação, né? Só que a minha é pra área de artes. Que massa. Artes, interações, enfim. Aham. Então, eu nunca tive problema de interação, que algumas meninas com TDAH, e existe uma diferença muito grande entre ser menina com TDAH e ser um menino com TDAH. O menino com TDAH, ele é diagnosticado muito fácil ainda no começo da infância, justamente porque ele tem mais hiperatividade física e ele não se contém. Sim, Porque sim. se a gente for falar de uma questão de sociedade, a menina ela é ensinada que ela tem que ficar sentadinha, bonitinha na cadeira. E eu sempre fui bolsista. Minha mãe é professora, então ela sempre trabalhou nas escolas onde eu Sim, estudava. sim. Então eu ainda tinha essa pressão do minha Filha da mãe tá aqui dentro professora. da escola. Então se acontecer qualquer coisa, o professor ia falar com a minha Sim, mãe. sim. Eu te entendo Então também, minha eu mãe é professora. exatamente, eu não podia tirar nota baixa, eu não podia sair da cadeira e eu não podia conversar. Eu tinha vontade, eu tinha aquela inquietação. Eu ficava assim na cadeira, né? Mas eu não levantava. Ou então eu ficava batendo a mão, ou então balançando alguma coisa. Aham. Então, o TDAH, ele tem, alguns têm muita hiperatividade física, depende bastante, mas alguns têm mais hiperatividade mental. E por ter altas habilidades também ali na área de artes, eu sempre desenhei muito. Então eu tinha hiperfoco em desenhar, em pintar. Então eu chegava em casa, eu não era aquela criança que ficava pulando, saracoteando. Não, eu ficava sentadinha desenhando, desenhando. Mas também não é normal você ter um hiperfoco Tava em alguma muito coisa. centrada ali, né? Exatamente. Inclusive, eu tenho tendinite, tô com a tala desde pequenininha por conta das horas e horas e horas desenhando. Então, eu aprendi a desenhar sozinha e tal. Mas são coisas diferentes. A superdotação é uma coisa, o TDAH é outra. E, assim, o TDAH, eu sempre soube que eu não conseguia me concentrar. Então, se era uma aula de artes, alguma coisa, lógico que eu me saía bem. E até por isso que eu ficava pensando, não, eu acho que é só... Desinteresse mesmo. É desinteresse meu em matemática, por Aham. exemplo. Sim. E as coisas pioraram quando chegou no ensino médio. Que eu realmente não conseguia, assim, me concentrar. Eu via as pessoas prestando atenção na aula, eu não conseguia prestar e aquilo me causava sofrimento, inclusive, porque eu tinha que chegar em casa, eu tinha que passar horas e horas e horas estudando para me igualar à galera que estava ali e mesmo assim eu não me igualava. Por mais que eu tirasse nota boa, e aí é uma coisa que eu quero deixar bem claro, tirar nota boa não é um não indicativo de TDAH, não tem nada a ver. E é Interessante você algo que falar isso. a minha psiquiatra sempre fala muito pra mim. O seu histórico escolar de notas não tem nada a ver com o seu TDAH, nada. Também por conta da superdotação, mas mesmo que eu não tivesse. Sim, Porque, assim, são vários fatores que influenciam. E como eu não podia tirar nota ruim, né? Eu dava um jeito, eu decorava, eu fazia... O TDAH tem muito uma questão visual, né? Eu fazia muitos esquemas de cores nos meus resumos. E eu tenho muita memória fotográfica por conta das altas habilidades, então sim. eu montava desenhos, eu
Cara, não é normal você ter, sei lá, 10 anos de idade e você ter que fazer um mapa mental todo desenhado para estudar, porque você não consegue entender a matéria. Sim. E eu sempre falei pra minha mãe que eu tinha essa dificuldade de me concentrar, que eu tinha que compensar muito em casa. Eu, no meu ensino médio, eu assinei o Descomplica, aquele cursinho Nossa, online, porque eu não conseguia estudar e os meus professores eram ótimos. Eu realmente então você não... sentia que não ia, assim, por mais Não que você ia. tentasse, você já começou a perceber ali no ensino médio, foi você mesmo que percebeu. Foi, no ensino médio foi onde pegou mais, porque o TDAH tem muito disso. Quando você tem poucas coisas para fazer, é mais fácil você conseguir compensar. Sim. Mas quando você tem muito para fazer, você não compensa. Minha aula começava às 7 da manhã e acabava 1 da tarde. Nossa. É porque minha escola era voltada para o PAS, da UNB. Então a gente tinha assim, era bem intenso. E aí eu chegava em casa, eu estudava em outra RA, quando eu chegava na minha casa, que era em outra cidade, eu já estava mega cansada, só que eu tinha que correr atrás, porque eu não tinha outra opção que não fosse tirar nota boa. Sim. E eu não tinha outra opção que não fosse tirar uma nota boa no Enem, por exemplo. E aí, estudei. Eu estudei muito. E todo mundo falava pra mim, nossa, você é muito inteligente. Porque eu só tirava 8, 9, 10. Você vai tirar 800 no Enem. Quando chegou a nota do Enem, foi um baque pra mim. Porque, por mais que eu tenha tirado quase 1000 na redação, eu tirei 960. Que é a minha área de altas habilidades. Eu tirei, num geral, na nota geral, eu tirei 700. E eu tava esperando... Muito mais. Muito mais. Eu tava esperando 700 e tanto, quase 800. E não que eu quisesse fazer medicina nem nada do tipo, eu queria arquitetura, inclusive. E um dos motivos para eu desistir de arquitetura foi o TDAH. Ok, vamos chegar nesse ponto. E aí eu tive que... Assim, foi um baque muito grande para mim. E aí foi onde, assim, meu chão... Eu perdi meu chão, parecia que tinham puxado o meu tapete. Eu falei, eu sou uma farsa, eu sou uma impostora. Isso de eu tirar nota boa. E eu ainda falava assim pra mim, eu pensava, eu sempre soube que eu não tinha nada de inteligente, eu não sou inteligente. Eu sou esforçada. Só que o meu esforço não tá valendo a pena, porque eu não tô conseguindo. Não, e você se preparou a vida inteira pra isso, né? Foi. Eu tô me identificando muito com a sua história, muito mesmo. A minha vida inteira eu me preparei pro vestibular, e quando chegou o vestibular, não foi o que eu esperava. E isso é uma questão legal você falar, porque como tem muitos estudantes que nos assistem, às vezes tem essa decepção mesmo, né? A gente é preparado a vida inteira para passar em um vestibular específico, para passar em um curso específico. E quando você sai da escola, que você entra no mundo real, porque, gente, é uma mudança de realidade. Quando você sai da escola, você vê o que começa a ver, né? Que você vê não. Você começa a ver o que é a vida. E às vezes você vai fazer um curso que não tem nada a ver, né? Com aquilo que você pensava. Exatamente. A vida às vezes vai tomar outro rumo. E é uma coisa que a gente sempre fala aqui. Você não precisa decidir a sua vida inteira aos 17 anos, sabe? Às vezes você vai mudar, entendeu? Então, foi interessante você tocar nesse ponto. Mas, antes de você chegar na parte que você recebeu o diagnóstico, você falou um negócio muito interessante, que é o hiperfoco. Sim. E eu acho que é legal a gente definir o que é o TDAH. Eu acho que tem TDA, né? E o TDAH. Então, agora não tem mais essa classificação, até onde eu sei, do TDA. Porque, inclusive, né, eu acho que foi muito essa questão de dividir entre meninas e meninos, porque a menina não... Geralmente, ela não demonstra hiperatividade física. A minha hiperatividade física, ela tá contida aqui na minha gesticulação, eu gesticulo muito. Entendi. Eu tenho muita expressão facial e tal, mas um menino que tem TDAH e ele não trata, ele tá o tempo todo assim. Entendi. Entendeu? E aí falam que é o TDAH, que é seria só o déficit de atenção sem hiperatividade. Mas ninguém que tem déficit de atenção não tem hiperatividade. Ou você tem física ou você tem mental, ou você tem as duas. Entendi. E, na real, eu acho que agora os estudos estão descobrindo, porque o TDAH ainda é uma coisa muito nova, assim como o autismo, por exemplo. Até uns tempos atrás existia a síndrome de Asperger, agora não tem mais. Agora é autismo nível de suporte 1. Então, assim, muita coisa está evoluindo. O CID do TDAH, agora que está começando a ser discutido se é deficiência ou não, e, assim, na minha opinião porque a gente não está páreo a páreo com quem não tem TDAH. Sim. O tanto que eu tive que me esforçar, o tanto que eu tive que estudar, as crises e crises de ansiedade que eu tive no ensino médio, me preparando para o vestibular, para tirar 700, não, assim, nem se comparou com o pouco que o meu colega que não tem TDAH teve que estudar. Sim. Então, assim, é claro que vestibular é uma coisa muito competitiva, ainda mais que eu queria o UNB. Então, né, tem muitos contextos. Mas a minha vivência pessoal foi justamente
notar que, assim, meu mundo caiu quando veio a questão do vestibular. Sim. E aí, o TDAH, as pessoas acham que é só não conseguir se concentrar. Né? Quando você pergunta o que é TDAH, o que não é TDAH. Sim, sim. As pessoas acham que é só, né, eu ficar voando aqui no mundo da lua, ou então eu ficar saracoteando na sala, e não é. TDAH vai muito além disso, é um transtorno, a gente tem uma disfunção química no cérebro. Então, o meu cérebro, enfim, né, eu não sou médica, eu não vou saber falar direito, mas é alguma coisa relacionada à dopamina e aos neurotransmissores. Então, eu não sei se eu não produzo dopamina o suficiente ou se os meus neurotransmissores não conseguem receber alguma coisa relacionada a isso. Mas é uma disfunção química e é por isso que a gente usa psicoestimulante. Então, Ritalina, Venvance, Concerta. Fora do Brasil tem outros, né? Tem o Adderall nos Estados Unidos. Sim, sim. Então, assim, a gente tem essa disfunção química no cérebro. E você tendo uma disfunção química no cérebro, você tem uma deficiência. Meu cérebro não funciona igual o seu, por exemplo, se você não tiver TDAH. O meu cérebro funciona de uma maneira diferente. Então, se eu não me sinto estimulada por uma atividade, a minha cabeça começa a procurar estímulos em outras coisas. Então, na sala de aula, por exemplo, se eu não me sentia estimulada pela aula, eu prestava atenção na conversa que estava acontecendo atrás de mim. Coisa que quem não tinha TDAH não atrapalhava tanto, assim, atrapalha. Universo, né? Mas não atrapalhava tanto ao ponto de eu hiperfocar na conversa de trás. Entendeu? Ou então, sei lá, passou uma abelhinha aqui na minha frente. Caraca, eu lembrei do filme B-Movie. Entendeu? É nesse nível. Ou então você lê um texto, e isso pegou muito pra mim no vestibular. Eu lia o texto, a sala toda em silêncio. Você fez vestibular, você sabe. Você não pode falar um A dentro da sala do vestibular. A sala estava toda em silêncio. Eu lia o texto e eu não entendia, porque eu não me concentrava. Quando chegava no meio do texto, eu estava lembrando da roupa que estava no varal lá de casa. Sim. Entendeu? Então, Então, e você falando assim, por exemplo, a questão de desconcentrar, de perder a atenção. Às vezes a gente fala isso de uma maneira, é uma coisa simples. Não, Só que não quando você é. inclui coisas importantes da sua vida, que aí você vê o tanto que prejudica, né? Exatamente, inclusive dirigir. Quando eu fui tirar a minha carteira, foi extremamente difícil para mim. Eu sentia vontade de chorar quando eu entrava no carro, porque eu sabia que eu ia ter que prestar atenção em muita coisa, que eu ia ter que processar muita informação e eu não conseguia. Então, para mim, dirigir, inclusive vir dirigindo para o plano, era um terror, porque é muito carro. Qualquer pessoa que buzinasse chamava minha atenção e aí... Cara, eu já me peguei dirigindo e isso é muito perigoso. Eu me peguei dirigindo e eu esqueci que eu tava dirigindo. Tava viajando, tava tendo uma conversa na minha cabeça, porque eu não tava medicada. Então, assim, o TDAH é isso. E é importante falar também que o TDAH afeta muito as relações que a gente tem com as pessoas. O TDAH, assim como outras neurodivergências, a gente tem sensibilidade à rejeição. Sim. Então, por exemplo, se eu Esse é um tenho... ponto que eu não sabia, foi até você que me falou. Achei Exatamente. super E eu acho que é uma coisa que está muito relacionada à ansiedade também. O TDAH geralmente tem ansiedade. E aí, se eu sinto que alguma pessoa está falando um pouco diferente comigo... Para uma pessoa normal, às vezes você se sente incomodada, mas aquilo não fica na sua cabeça e você fica remoendo. O TDAH não, ele fica remoendo. E aí cada pessoa vai reagir de uma forma, né? Vai depender da vivência da pessoa, do contexto dela. Tem gente que quer compensar, então ela acaba querendo estar presente demais na vida da outra pessoa com medo de ser rejeitada. Tem gente que se afasta. Mas aí são questões muito mais profundas e vai depender muito das vivências, dos traumas de cada um também. Sim, e isso é muito também que eu tava vendo, essa questão da sensibilidade à rejeição. Por exemplo, em crianças, que a criança com TDAH, às vezes ela é aquela criança que fala demais, que fala errado. Exatamente. Então, quando você tá em um grupinho, né, dos amiguinhos, aí cala a boca, tipo, para de o que você tá falando. Nossa, só fala besteira. Aí vai desenvolvendo essa coisa, tipo, caraca, eu não posso falar nada. Tipo, Exatamente. Então, acho que vai desenrolando isso, sabe? Exatamente. E se você não acolhe essa criança, ela se sente rejeitada. E pra gente, por conta da disfunção química, essa rejeição, ela fica muito maior. Sim. Por isso que eu falo que é uma deficiência, porque é uma questão química no cérebro. E se os químicos no seu cérebro acontecem de uma forma, no meu cérebro é totalmente diferente. E essa memória tem muita da questão do esquecimento. Às vezes eu saio de casa, eu sei que eu fechei o portão
e eu esqueci que eu fechei o portão. E eu tenho que Mas voltar. conferiu 10 vezes, né? Exatamente, eu tenho que voltar para ver se eu fechei. Ou então já esqueci chave, já esqueci garrafa aqui na faculdade. A memória de trabalho que eles falam, né, que é essa que você viu aqui agora e você não absorve, é muito do TDAH. Porque justamente a gente não está prestando atenção em coisas pequenas. A gente está sempre voando. E é muito disso. O TDAH, ele é muito mais do que só desconcentração. Às vezes, eu querer fazer alguma coisa e eu ficar paralisada porque eu não tenho dopamina o suficiente para conseguir levantar da cama. O TDAH, ele deixa a gente nesse nível. É você sair de um emprego porque você não está se sentindo estimulada, ou porque você está se sentindo hiper rejeitada, porque alguém falou alguma coisinha, ou você sofreu algum nível de assédio e você não tem capacidade para falar alguma coisa. Sim. O TDAH, ele vai muito além de não consigo prestar atenção na aula de matemática. Não é isso. E hoje a gente está falando do TDAH, mas atualmente que as doenças mentais e os transtornos, eles estão sendo mais falados, é legal a gente entender essa parte a parte biológica, sabe? Sim. Das pessoas entenderem que os transtornos mentais, eles têm um porquê por trás, né? Sim. Porque às vezes a galera olha, não, o TDAH é só porque não consegue prestar atenção, mas não é. Existe a questão da dopamina, existe a depressão, por exemplo, existe uma questão do estímulo, mesmo a pessoa não tem. Serotonina. Sabe? E às vezes não é algo relacionado a um acontecimento, às vezes Não, é uma disfunção. Exatamente, né? o meu cérebro, ele não funciona da mesma forma. Sim. Então não é só eu querer. É só você querer se concentrar, é só você sentar e estudar. Não é. Não é. Não funciona assim. É algo biológico. Quantas vezes eu já escutei que era só eu fazer meditação, que ia melhorar. Escutei, inclusive, de professor aqui dentro da faculdade. Essa é clássica. Só você meditar. Então, assim, clássica. não é só fazer alguma coisa assim. Ah, você já tentou medicina natural? Tentei. E Cara, não você é acha que eu não assim. tentei tudo? Exato. Você Você acha que eu não tentei? Eu tentei. Eu tentei todos os jeitos possíveis e impossíveis, todas as diquinhas de vestibular, bebe Coca-Cola quente. Não sei. Gente, eu tentei tudo. Não é assim. Falam que você fica concentrada. Eu não fiquei, não. Não fiquei, não sei se é porque eu tenho TDAH, ou se é mentira, mas eu não fiquei, não. Mas, assim, e é justamente por isso que a gente tem que se medicar, e é importante falar disso. Você tem que ser adultinho e entender que você precisa tomar o seu remédio se você quiser evoluir. Porque você não escolhe. A gente nasce com TDAH. Inclusive, a minha mãe tem TDAH. Tem uma questão genética também. Na minha família tem muitos neurodivergentes. Eu tenho um tio com autismo nível de suporte 3. E meu irmão está sendo investigado para autismo nível de suporte 1, com altas habilidades também. Meu pai tem dislexia. Então, assim, a minha família é toda de neurodivergente. Não tinha nem como eu não ser. E a minha mãe só veio descobrir o TDAH depois que eu procurei o meu diagnóstico. Nossa, então ela passou por todo Foi, ela entendeu. Eu sou igual a você. Então, realmente, é por isso que, né? Ela passou anos da vida dela tentando estudar para concurso, para conseguir passar. Então, assim, a gente se sente muito incapaz. Tá, então como que foi a questão do diagnóstico? Como que foi que você chegou? Quem foi que tomou a iniciativa? Fui eu mesma. Então, meus pais... meu pai sabia da dislexia, mas para ele nunca foi uma coisa totalmente... Nossa, isso aqui... Ele tem muita dificuldade para ler, às vezes ele pede pra gente ler para ele pede pra gente escrever alguma palavra. Inclusive, as pessoas acham que dislexia é só trocar uma palavrinha com outra. Não, às vezes a pessoa não entende o que ela tá lendo. Então, assim, as neurodivergências a gente tem que pesquisar muito para entender. Só quem convive com uma sabe o que é. Sim. Então, assim, eu sabendo que não tinha, né, que tinha alguma coisa esquisita ali, eu comecei a faculdade. Aí todo o meu processo, inclusive, para escolher o meu curso foi muito da baixa autoestima que eu tinha com relação ao meu TDAH. Quando eu vi que a arquitetura tinha muito de matemática e eu sabia que eu era péssima em matemática e que eu não conseguia prestar atenção, eu pensei, eu não vou prestar atenção na maioria do meu curso. E eu tinha... Exatamente, diretamente. E eu sabendo que tinha muito, assim... Um pouco do meu hiperfoco nas altas habilidades era relações pessoais, questão... Porque a gente que tem algum transtorno, alguma neurodivergência, a gente enxerga certos padrões nas coisas, é engraçado. Então, desde criança, eu sempre observei muitos padrões. Ali, pra mim, eu sempre entendi o que era publicidade. Eu sempre entendi como que funcionava sem
de fato ter estudado sobre publicidade. E, inclusive, eu quase fiz o curso de publicidade, eu cheguei a passar para a federal. Mas aí eu pensei que, assim, cara, o que realmente eu sei que eu vou conseguir executar e que eu vou me sentir bem no curso? Eu me sentiria muito bem em publicidade, mas para mim ia ser um oba-oba. E eu não queria um oba-oba, sabendo que o meu cérebro funciona de uma forma diferente. E aí eu vim para a ADM. E aí, quando eu comecei a faculdade, eu comecei também a fazer terapia, muito por conta, assim, o TDAH não tratado, um autismo não tratado. Quando você chega ali na adolescência, na vida adulta, você tá com depressão, geralmente. E numa casa onde quase ninguém é diagnosticado e todo mundo tem neurodivergência, a dinâmica é muito esquisita. Eu tô imaginando, sério, você falou, já tô aqui. Minha mãe com TDAH e nunca soube. Então, assim, a maternidade para ela, inclusive, foi muito difícil por conta do TDAH. Ela conciliar o que era ser mãe, o que era ser professora. E sendo professora de crianças pequenas, você é quase que uma segunda mãe das outras crianças. Então, para ela foi muito difícil também. E aí eu entrei na terapia. E aí eu comecei a conversar com a minha psicóloga muito sobre isso, sobre esses questionamentos. E aí eu comecei a pesquisar sobre esses questionamentos, porque eu não faço terapia cognitivo-comportamental, eu faço psicanálise. Então, só que a minha terapeuta, ela também, ela tem abordagem de TCC também. E aí eu conversando muito com ela, né, sobre isso, comecei a dar uma pesquisada e eu levei o questionamento para ela. Eu falei, olha, eu acho que eu tenho alguns sintomas de TDAH. Eu acho que eu comecei a entender o que eu tenho. Só que eu ficava muito entre TDAH e autismo, para ser sincera. Até pelo meu tio ter autismo e muitos dos primos da minha mãe também têm. E nessa época, na sua casa, só o seu pai que tinha um diagnóstico? Ele teve diagnóstico de dislexia pequenininho. E, assim, eu fiquei muito entre, será que é autismo? Ou será que é por conta das altas habilidades? Quem tem altas habilidades tem algumas coisinhas ali do autismo. Mas é muito disso, o diagnóstico ele vem muito do conjunto de sintomas que você tem, é aquilo que vai determinar se você está naquele espectro ou não. E aí eu levei esse questionamento para ela, inclusive meu processo diagnóstico foi bem difícil, porque eu fui para uma neuropsicóloga e ela fez muitos testes comigo, muitos. E ela, quando terminou todos os testes, ela só virou para mim, ela nem conversou comigo, ela virou para mim e falou, você tem que ir numa psiquiatra. E eu tava esperando, eu não sei, eu acho que eu esperava, minha expectativa era que eu ia chegar no último dia do processo, que demorou mais de um mês, inclusive, e ela ia me falar, você tem ou você não tem? Mas ela chegou pra mim e falou, não consigo... Concluir, não tem uma conclusão. Não consigo concluir nada pra você, até porque eu também não sei se foi o processo que foi feito. Eu respondia questionáriozinho e ela levava pra um computador. Então, assim, foi muito estranho. Quando eu cheguei na psiquiatra, ela pegou todos esses testes que eu tinha feito, leu, viu tudo. E aí ela olhou e ela falou assim... Não, ela olhou assim e ela falou... Tá, mas aqui tem teste de atenção e você teve indícios de TDAH no teste de atenção. Então, assim, foi um processo muito complicado. Eu fiquei quase um mês sem querer encostar em nada sobre isso, porque foi, assim, uma quebra de expectativa muito grande. Quando eu levei para a psiquiatra... Ela fez uma investigação comigo, ela olhou os testes e até ela ficou incrédula, assim, tipo, como assim ela não indicou nada pra você? Ela só falou, vai na psiquiatra. Porque você tem todos os indícios pelo teste. Eu não sei se a neuropsicóloga estava com medo de chegar e dar um laudo, alguma coisa do tipo. Eu não sei se ela pode dar um laudo, mas até onde eu sei, neuropsicólogo pode. Mas ela não quis concluir, não quis fechar nada. E aí, quando eu cheguei na psiquiatra, foi que eu realmente tive o diagnóstico. E aí, quando eu comecei a tomar a medicação, chega a ser engraçado. Eu acho que todo mundo que tem TDAH, que começa a se medicar, tem esse mesmo relato. Primeira vez que você toma o remédio, parece que a sua cabeça fica quieta. Parece que o mundo cala a boca. Sim. Porque quem tem TDAH... Cara, eu não tenho um minuto do meu dia, quando eu não estou medicada, que eu estou com a minha mente quieta. Sempre tem alguma vozinha. Quando não tem uma conversa acontecendo dentro da minha cabeça, eu comigo mesma, tá rolando alguma música lá no fundo, algum clipe, alguma coisa assim. Sempre tá rolando alguma coisa. É divertidamente. Sim. Então... Os meus divertidamente, eles estão sempre aqui. Então, assim, a gente não tem isso é hiperatividade mental. A sua cabeça não para. E quando você toma o remédio a primeira vez, que você sente que a sua cabeça para, eu achei tão estranho. Eu fiquei assim, eu ficava olhando assim pro canto da parede, eu ficava, gente,
Tô estranho. O que O que tá acontecendo? E eu sentei naquele dia e eu consegui trabalhar sem parar de fazer pra fazer outra coisa. Porque eu trabalho em casa. Trabalho com design gráfico, com marketing. E depois da faculdade de administração, comecei a trabalhar com gestão de marca. Então, eu não conseguia manter mais de 5 clientes no mês. Porque eu atrasava as coisas. Porque o TDAH é você sentar para fazer alguma coisa e eu começava a escrever um texto e eu lembrava de alguma coisa a partir daquele texto e às vezes era uma linha. E eu pegava o celular, ia ver alguma coisa que eu precisava ver, sei lá, no Instagram. Acabou. E aí eu ia fazer outra coisa dentro do Instagram e outra, e outra, e outra. E quando eu me tocava, eu já tinha esquecido o que eu ia fazer. Sim, sim. E aí nisso já tinha passado 30, 40, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Entendeu? O TDAH é isso, você perde a noção de tempo, inclusive, do que você está fazendo. E eu ficava muito dependente dos hiperfocos. E que não é uma coisa que as pessoas acham que é só você hiperfocar. Não é uma coisa que acontece naturalmente. Às vezes eu hiperfoco não é você que escolhe também. Exatamente, você não escolhe o hiperfoco. Às vezes você se sentiu estimulada por uma atividade que às vezes nem está te fazendo bem e você está hiperfocada naquilo. E só pra que acho que a gente não falou um pouco sobre, mas o hiperfoco é uma capacidade que o TDAH tem, né? De... Também que é por conta da questão da disfunção química. Você fica hiperfocado numa coisa ao ponto de, se você me chamar aqui e eu estiver hiperfocada aqui no meu celular, por exemplo, fazendo alguma atividade, eu não vou escutar você me chamando. Sim. Eu não vou processar que você me chamou. Eu escutei, mas eu não processei. Eu continuei aqui. E às vezes você esquece de ir no banheiro, você esquece... Quantas vezes eu levantei e fui no banheiro com dor na bexiga por conta disso? Você esquece de tomar água, de comer. E aí tem gente que tem hiperfoco que dura 2, 3, 4 dias. Tem gente que tem um hiperfoco que dura ali horas. Então eu era muito dependente dos hiperfocos. E o hiperfoco pro TDAH, inclusive, por isso que as pessoas acham que a gente é só preguiçoso. Porque quando tá muito perto de entregar alguma coisa, né, você tem ali um prazo. Quando tá chegando no final do prazo, você hiperfoca e faz a atividade. Inclusive, eu passei anos da minha vida escolar lidando com os trabalhos escolares dessa forma. E aí, o diagnóstico para mim veio muito nesse sentido. Eu comecei a faculdade, comecei a trabalhar e percebi que eu não conseguia fazer. Eu realmente não conseguia fazer as coisas. E quando eu comecei a me medicar, quando eu comecei a me tratar, quando eu comecei a levar para terapia, não só questões pessoais, mas, poxa, eu tenho TDAH, então o quanto disso que é TDAH, o quanto foi um TDAH não tratado e o quanto é experiência pessoal minha. Quando as coisas começaram a andar, hoje em dia, se eu conseguia ter só 5 clientes, hoje em dia eu tenho 20, 30. Então... É legal esse ponto de, assim, o quanto a sua vida mudou depois que você teve o diagnóstico. Exatamente. Que agora você consegue viver, Exatamente. Né? E tem muita gente que tem preconceito com a medicação, porque acha que, você precisa da medicação porque você tem preguiça. Não, gente, eu preciso da medicação porque eu não consigo fazer as coisas se eu não estiver medicada. E não é justo exigir de mim que eu faça as coisas sem uma medicação, porque eu não tô no mesmo ponto de partida que as outras pessoas. O meu ponto de partida é muito mais atrás, por isso que é uma deficiência. É a mesma coisa para um autista. Quem tem autismo, ele está num ponto de partida muito mais atrás com relação a relações pessoais, por exemplo. Então, ele não consegue, às vezes, ter uma amizade, ou ele é aquele esquisitinho da turma que sofre bullying, entendeu? Então, assim, o ponto de partida não é o mesmo. E a gente precisa entender que a medicação, ela é necessária. Assim como uma pessoa que tem diabetes precisa tomar o remedinho dela todo dia. Por que eu não posso tomar o meu remédio? Entendeu? Sim. Mas existe muito esse estigma com relação à medicação psiquiátrica. Quem toma antidepressivo sofre preconceito, quem toma Rivotril, porque tem crises de ansiedade, sofre preconceito. Quando é uma deficiência invisível, e aí teve até a questão agora da lei com relação ao cordão de girassol para quem tem deficiência invisível. Então, se eu tenho TDAH, eu posso usar o cordão de girassol para identificar que eu tenho uma deficiência invisível. Se eu tenho autismo, eu posso usar. O autismo, eu acho que já tinha o cordãozinho com o símbolo do autismo também, que é aquele o quebra-cabeçazinho, né, colorido. Se eu tenho fibromialgia, se eu tenho alguma doença, aquelas anemias que afetam o formato do... Isso. Isso tudo é deficiência invisível. E geralmente quem tem deficiência invisível sofre preconceito porque as pessoas acham que a gente não tem nada. Se você olhar para o meu irmão, você não vai dizer que ele tem autismo. Você acha que ele é uma criança normal que, assim,
só é muito hiperfocado em corpo humano desde sempre. Ele tinha 5 anos de idade, ele sabia todas as veias, ossos e coisas do tipo. Então, assim, inclusive é uma diferença muito grande do TDAH para o autismo. O autismo, ele geralmente ele tem um hiperfoco que dura uma vida ali. O TDAH não, a gente tem hiperfocos a partir do estímulo. Então, Cara, eu tenho pessoas, assim, próximas que foram diagnosticadas, tipo assim, gente com mais de 30 anos, que foram diagnosticadas agora com autismo. E eu não sabia dessa diferença. Muito interessante. Meu irmão, desde pequenininho, ele é hiperfocado em corpo humano. Se você perguntar... Ele sabe, às vezes, diagnosticar uma pessoa. Claro que ele não é médico, ele não pode sair fazendo isso por aí, né? A gente fala pra ele, não não diagnostica ninguém, porque você não é médico ainda, né? Ele quer fazer medicina. Mas, assim, ele sabe. Se você falar os sintomas, ele vai saber. Porque ele estuda medicina porque ele gosta, desde pequenininho. Ele pediu pro meu pai uma vez, a gente estava na feira e ele viu uns... Sabe aqueles desenhozinhos de corpos humanos de anatomia? E aí tinha o sistema nervoso, Eu tinha um livro o ósseo. Ele as pediu, partes. ele tem colado na parede do quarto dele até hoje, ele sabe todos os nomes. Caraca. Nome de coisa que eu nunca nem sabia que existia na minha vida. E aí, porque ele sabe explicar todas as coisas do cérebro e como que funciona, ele quer ser neurologista. Então, assim, Que massa. é muito diferente. Aí nossa, eu sei desenhar. É isso. Não, e olha só que questão interessante que você falou sobre a questão de ser algo iniciante ainda. Porque por mais que a gente fale muito hoje sobre os transtornos, sobre a neurodivergência, né? Isso. Sobre as neurodivergências, as pessoas ainda têm muito desconhecimento e muito preconceito. Sim. Por exemplo, você fala psiquiatra hoje, ainda tem uma rejeição assim. Como assim você vai no psiquiatra? Exatamente. Tá, tipo assim, você fala que vai ao psiquiatra, a pessoa já imagina você. Não, se eu puxar, às vezes, se eu puxar a caixinha do meu remédio ali, tem uma tarjona preta, né? Tem gente que aqui na faculdade olha assim de canto de olho. Eu falo, gente! Eu saio de perto dela louca. É desse jeito. E assim, é interessante as pessoas pesquisarem, e não só se você acha que tem algum transtorno, se você tem, mas também para você entender. Às vezes tem alguém próximo de você, entendeu? Exatamente. E aprender a lidar com essa pessoa. Quando você sabe, quando você... Né? Exatamente, porque da mesma forma em que a gente adapta um local fisicamente para uma pessoa que usa cadeira de rodas ou que usa uma muleta, a gente tem que adaptar a nossa sociedade para receber pessoas que não têm o mesmo funcionamento cerebral que as outras. Sim. Nesse ponto que eu quero tocar, que assim, é uma doença também. É uma doença, é uma deficiência. Não é doença, na verdade. A gente não... Claro que não tratado gera sofrimento. Mas eu não sofro de TDAH, eu tenho TDAH. Sim. A pessoa não sofre de autismo, ela tem autismo. Ela não sofre de dislexia, ela tem dislexia. Não é uma coisa que vai me curar. Não existe cura. Eu vou viver com isso pro resto da vida. E a sociedade, ela precisa entender e precisa se adaptar. Sim. E eu acho que por isso que agora está começando a ter muita discussão. Porque antigamente ainda era muito estigma, né? Uma pessoa que tinha autismo, por exemplo, meu tio tem quase 50 anos de idade. A forma como ele é tratado hoje é muito diferente da forma como ele era tratado quando ele era criança. Quando ele era criança, ele era aquela pessoa, nossa, o doidinho ali que mora ali naquela casa. E isso machuca muito a família, machuca... Ele não entende, no caso, né? Porque ele tem retardo mental também. O autismo dele é bem avançado, ele tem retardo mental, tem deficiência física, então, assim, as pessoas olhavam pra ele, né? Mas machuca a família. E eu acho que muito do preconceito vem disso. O diagnóstico do meu irmão só começou a vir agora porque teve toda uma quebra de estigma a partir do meu diagnóstico. Porque se falasse que o meu irmão tinha autismo, por exemplo, era quase que uma ofensa para o meu pai, por conta da questão do meu tio. Então, assim... Não, e tem todo um... Eu, por exemplo, tenho uma irmã que ela tem uma deficiência mental, que é rara, inclusive a minha família tem muito, porque teve muito casamento consanguíneo, minha mãe tem uma doença física rara, minha irmã tem essa síndrome que é rara também. E eu lembro, assim, da minha mãe indo nas escolas e era uma dificuldade para conseguir vaga para minha irmã. Aí quando eu lembro disso, eu fico, gente, que absurdo, né? Sim. Porque não eram todas as escolas que aceitavam crianças especiais. Então tinha que ter a sociedade... Eu não sei hoje como que tá. Mas naquela época, nossa, minha mãe tinha que rodar muitas escolas. A sociedade não quer se adaptar. Ela também. Que as pessoas, assim, muitas vezes, quando a gente estudava juntas, né? Às vezes eu tinha que ir lá pra poder defender ela, porque ela tava sofrendo bullying. E o bullying naquela época, ninguém falava sobre bullying. Então,
E as pessoas viam ela como... Não, pode falar qualquer coisa pra ela que ela não liga, ela tem retardado. Então, só que ela ligava sim, ela chegava em casa, ela falava o que ela escutava. Exatamente. Então, ela era invisível pras pessoas, né? Mas ela sofria, entendeu? Exatamente. Então, naquela época era muito difícil. Hoje as pessoas falam mais sobre, mas ainda assim, ainda tem vários problemas, né? E agora, assim, você falou vários sintomas que hoje são muito comuns para as pessoas. Sim. Muito. Eu acho que assim, você fala de TDAH, cara, se você perguntar para as pessoas, quase todo mundo tem TDAH. Eu acho que eu tenho. Quantas vezes eu escutei isso, inclusive Não, de pessoas da família? Ai, esse besteira, esse negócio de você procurar. Na minha época não tinha tanto, assim. Não, todo mundo tem TDAH se você for falar esses sintomas aí. Aí eu falo, pera lá. Se você tá com esses sintomas, você tem que investigar pra ver o que é. Porque não é normal você sentir isso. Hoje, essa questão da falta de atenção, do esquecimento, da falta de foco, são pontos muito comuns na nossa geração. Porque a gente, obviamente, está mais distraído, a questão do celular, de você consumir muita informação, a gente está ali muito, muito imerso em coisas extremamente dopaminérgicas. Sei lá, você entra pra assistir uma série, você fica ali 2 horas e, cara, você não consegue concentrar em mais nada. Então, assim, acaba que prejudica um pouco a questão do foco das pessoas hoje. Hoje é muito comum você ver pessoas que começam coisas simples e não conseguem terminar. Não conseguem terminar. A questão da dificuldade de socialização também, que veio muito depois da pandemia. Então, assim, são sintomas muito comuns. Só que o que é importante? A pessoa realmente procurar o diagnóstico. Exatamente, porque o médico ele vai te orientar para entender se aquilo é uma coisa que existe desde sempre ou se começou a existir agora. Se começou a existir agora, foi algo que aconteceu. Sim. TDAH não se desenvolve, você nasce com ele. Pronto, gente. Então, você não desenvolve TDAH, você nasce com TDAH. Sim. Então, se você começou a sentir isso agora, aí você tem que realmente investigar. Porque pode ser uma ansiedade, e depois da pandemia, a gente falando de um cenário pós-pandêmico, muitas pessoas, a sociedade está adoecida com ansiedade. Sim. E ansiedade causa sintomas de TDAH. Quem tem ansiedade geralmente tem os mesmos sintomas. Tem déficit de atenção, tem esquecimento, depressão causa isso também, causa problema de socialização. Então não é só você assistir um videozinho no TikTok, ver os sintomas de TDAH e falar assim, nossa, acho que eu tenho TDAH. Vai se diagnosticar pelo TikTok, gente. E pelo amor de Deus, não se automediquem. É importantíssimo. Não se automediquem, porque tem gente que corre atrás de conseguir de forma clandestina, né? A medicação. Às vezes tá precisando de focar mais, porque exatamente. Tá concurso, Exatamente. E inclusive isso me deixa sem o meu remédio que eu preciso para viver. Então, assim, eu não tomo porque eu quero estudar para um concurso e porque eu preciso me concentrar aqui para passar. Inclusive, é até legal falar, tem muitos estudos recentes, eu não vou saber te dar uma resposta certa. Porque, novamente, não sou médica, não sou pesquisadora na área, mas muitos estudos recentes, inclusive, observam que é quase que um placebo para quem não tem TDAH. Porque ele normaliza os meus níveis de dopamina. Sim. No seu cérebro, que você não tem nenhuma disfunção química, ele não vai fazer nada. Não vai fazer diferença. Então, às vezes, é só placebo. Você tá tomando ali, nossa, agora que eu tomei, eu vou me concentrar. E você realmente se concentra. Porque placebo, né? Exatamente, placebo. Mas é muito, assim, difícil, porque muitos jovens usam pra questão recreativa. Então, tem que ter muito cuidado em como você lida. Sempre que envolve medicação, sempre tem que ter esse cuidado, a questão de você procurar um bom profissional também. Ele vai te orientar da forma certa. Como que você tem que tomar, por exemplo, eu não posso fazer uso de bebida alcoólica, não pode ter interação medicamentosa do álcool com a Ritalina. Então, tudo isso o médico vai te orientar. A gente falou bastante para as pessoas que ainda não têm diagnóstico, acho que a gente focou bastante a nossa conversa, mas e para aquelas pessoas que já foram diagnosticadas, especialmente os estudantes, que já têm ali um diagnóstico de TDAH e que às vezes estão um pouco perdidos ainda. Quais são os seus conselhos, assim, no geral, levando em consideração a vida social, trabalho e principalmente a faculdade, que é o que a gente objetiva. A primeira coisa é tratar seu TDAH, não é porque você recebeu o diagnóstico que você vai só sentar, tá bom, que legal, eu tenho TDAH. Não é legal ter TDAH não, gente, é complicado. Então, assim, vai fazer uma terapia, né? Se você puder, lógico, se você tiver condições de fazer, e tratar com um psiquiatra. Porque se você precisar, e é lógico, nem todo mundo precisa tomar o remédio, não porque você, nossa, eu tenho um TDAH mais leve. Não existe TDAH mais leve nem TDAH mais pesado, não existe grau. Você precisa tomar se você estiver num momento da sua vida em que você realmente está exigindo muito de você.
Cara, eu sou idoso, já aposentada, eu só viajo, só não preciso tomar remédio. Essa é a verdade. Mas eu sou uma estudante, eu trabalho, eu tô construindo a minha vida, eu tenho 22 anos. Então eu preciso tomar, porque eu preciso igualar o meu ponto de partida com as outras pessoas. Então isso é muito importante. Entender também e aceitar que o seu ponto de partida, que o seu funcionamento cerebral é diferente. Você não vai conseguir fazer a mesma coisa que o fulano sem a sua medicação. Essa é a verdade. Não é justo com você se exigir isso. Não, realmente é muito injusto a gente pensar que eu não funciono do mesmo jeito e eu tenho que fazer a mesma coisa com as mesmas condições. Não, você não tem. É a mesma coisa de exigir que uma pessoa que usa cadeira de rodas, ela suba aqui nesse batentezinho que a gente tem, da mesma forma que eu subi. Ela não vai conseguir. Sim. Então, assim, aceitar que existe esse ponto de partida diferente, tratar e pesquisar muito. Porque você se entender e entender como que o seu cérebro funciona é libertador. O comportamental, ele importa muito no TDAH também. Não é que fazer uma meditação vai te ajudar. Mas, assim, você entender que, cara, se eu colocar uma série para passar ali na TV, eu não vou conseguir me concentrar, mesmo que eu esteja medicada, é muito importante para que a sua medicação funcione da forma correta. Remédio não é tudo, não é a única coisa. Por exemplo, a alimentação. Se eu não tomar um café da manhã reforçado com bastante proteína, eu não vou funcionar durante o dia, não importa quantos comprimidos de Ritalina eu tome. Então, assim, entender como que o seu corpo funciona também, como que o seu organismo funciona. Eu tenho vários amigos, inclusive é engraçado, quando a gente tem alguma neurodivergência, a gente se identifica e acaba criando uma mini tribo ali, todo mundo que tem TDAH, pelo menos você conhece mais alguma pessoa com TDAH, e eu tenho muitos amigos que têm, e é sempre a mesma questão, por exemplo, alimentação, não adianta. Eu preciso fazer atividade física, porque se eu for sedentário, meu corpo também não vai funcionar da forma correta, eu tenho uma disfunção química, se eu não ajudar o meu organismo a trabalhar, se eu não ajudar com que o meu cérebro trabalhe com todas as funções químicas que ele pelo menos consegue fazer da forma correta, a que ele não consegue, não importa o quanto eu me entupa de remédio, o quanto de guaraná, pó de guaraná que eu tome, eu posso ficar de cabeça para baixo para deixar o sangue circular ali, não importa. Eu posso fazer uma reza, posso acender uma vela, não vai funcionar. Você precisa entender que é uma questão química, que é o seu corpo e ele exige algumas coisas de você. Sim, e a questão do autoconhecimento também. Exatamente. Você sempre fala muito, que é importante você se conhecer, porque também não vai ser igual para todo mundo que tem TDAH. Exatamente. Não é porque você é TDAH que você vai ser igual a todas as pessoas que têm TDAH. Não. O seu ambiente, a sua casa influencia, o seu trabalho influencia. Então, você, por exemplo, tem que se concentrar em, cara, como que eu vou conseguir trabalhar de casa, no computador? Sim. Para mim é um ambiente muito mais hostil, de certa forma. Sim. Porque eu tenho cachorro, periquito, papagaio, todo mundo gritando em casa. Então, assim, é um desafio pra eu me concentrar é muito mais difícil. Mas quando eu fazia estágio no TCU, por exemplo, que eu ia trabalhar lá presencialmente, a minha sala toda quietinha, você não escutava um A no prédio inteiro, no andar. E o fato de ter uma pessoa ali do meu lado, de ter uma outra presença, o TDAH ele tem muito disso. Se você tem uma outra pessoa ali do seu lado, você consegue se concentrar, chega a ser esquisito. E quando você fala de, né, não é porque eu estou dando esse relato que o seu vai ser igual, por exemplo, é a mesma coisa do autismo. Você não conhece, se você conhece uma pessoa que tem autismo, você não conhece um autista, você conhece uma pessoa que tem autismo, aquela pessoa. Outra pessoa que tiver autismo, ela não vai ser igual à pessoa que você conhece. Eu não posso falar que todo mundo que tem autismo é igual ao meu tio, assim como nem todo mundo que tem autismo é igual ao meu irmão, ou é igual ao meu primo. Então, assim, eu tenho TDAH, mas eu, Isis, funciono de uma forma. A outra pessoa que tem TDAH, eu tenho uma amiga que tem TDAH que está na França estudando engenharia aeroespacial, e ela já fez estágio na NASA. E ela tem TDAH. Só que o hiperfoco dela é física. Então, assim... E não é justo você se comparar com outras pessoas que têm TDAH. Enquanto eu tô aqui fazendo faculdade, tenho o meu trabalho e tal, e ela tá lá na França construindo motor de aeronave, de avião e coisas aeroespaciais, e super legal. A gente tem um outro amigo nosso da época da escola, nós três, né, com TDAH, só que os dois eram diagnosticados na época e eu não, e eles tomavam medicação e eu não. Até hoje ele tá tentando estudar para passar em medicina. E tudo bem, é a vivência dele, é a minha vivência, é a vivência dela. É muito diferente. As oportunidades que você tem, o apoio familiar que você tem também. Sim.
E tem que entender todo esse contexto para entender se o seu ponto de partida, inclusive com relação a outras pessoas que têm TDAH, é o mesmo ou não. Sim, sim. Vamos falar um pouquinho, para a gente finalizar, a questão do trabalho e faculdade. Falou que você trabalha com marketing, gestão de marca, faço um pouquinho de design gráfico, mas o design gráfico vem muito do meu hiperfoco com artes visuais. Seu trabalho é tão maravilhoso, lindo, porque você... Eu sou artista desde pequenininha e em todos eu já passei por tudo, então eu já fiz um pouco de música, porque é o meu hiperfoco nas altas habilidades. E que bom que você foi estimulada nessa área, né? Pelo Sim, menos, que sim. você teve o incentivo para continuar naquilo que você é bom. Sim, eu desenhava muito, e aí a partir do momento em que eu comecei a ter contato com o computador e eu descobri o Photoshop, eu descobri que dava para fazer coisas visuais e coisinhas ali na tela do computador. Aquilo pra mim foi, meu Deus. Então, tem muita gente que me pergunta, inclusive, qual curso de design que você já fez? Nenhum. Eu fiz um de Illustrator para entender como fazia logo, porque logo no Photoshop não rola, né? Então, assim, mas foi muito por conta disso. Mas toda a parte de desenvolvimento de marca, tudo isso, muito do que eu aprendi e do que eu levo para a minha vida, para o meu trabalho, para a minha carreira, vem muito do meu estudo. Então, por mais que eu tivesse uma relação muito conturbada com o estudo sempre foi muito importante para mim. Porque eu sabia que era através do estudo que eu ia conseguir chegar em algum lugar também, porque eu sabia que se dependesse só de mim ali, só de eu prestar atenção na aula, não ia rolar. Não ia rolar. Então, eu precisava estudar em casa, eu precisava me dedicar, precisava correr atrás, nem que fosse sozinha, aprender sozinha. E como que você faz hoje para conciliar a faculdade com o seu trabalho, que é muito intenso? Entender os meus limites. Porque eu cheguei a ter burnout com 18 anos. Nossa. Quando eu trabalhava com o meu pai. Empresa familiar é muito complicado, você já trabalhou também. E, assim, por conta... Eu acho que qualquer pessoa teria estado naquela situação, teria tido algum problema ali. Mas eu me cobrava muito por ser familiar e por conta do TDAH, porque eu achava que não... Eu tenho que compensar, eu sempre achei que eu tinha que compensar de alguma forma, então eu sempre me dediquei de uma forma excessiva e isso era um problema para mim. Eu tive muita crise de ansiedade na época do ensino médio porque eu achava que eu tinha que tirar 800 no Enem. E quando chegou o meu primeiro emprego, que foi com a minha família, eu me vi muito nessa situação. A cobrança era bem maior. A cobrança excessiva e aí eu tive burnout. E por isso até que eu fui para terapia e veio toda a questão do TDAH, enfim... E entender os meus limites, entender que nem todo dia eu vou estar 100%, não importa a medicação. Entender que eu sou mulher e que a gente tem ciclo menstrual. E para a mulher que tem TDAH, o ciclo menstrual é muito mais intenso, né? Toda a questão da disfunção química. Então, quando a gente está ali na fase, por exemplo, pré-menstrual, que a gente fica com energia baixa. Toda mulher fica com energia baixa. Sim. Pra quem tem TDAH, você fica mais desconcentrado. Baixa não, fica no subsolo. Fica ali abaixo dos lençóis freáticos. Entendeu? Você fica muito, muito, muito desconcentrada. Você não consegue fazer as coisas mesmo. A sua cabeça não funciona. Eu organizo a minha agenda para ter menos trabalho no meu período pré-menstrual. Que legal. Então, é assim que eu concilio. Eu entendo os meus limites físicos, químicos, cerebrais, mentais. Eu sei que se eu trabalhar com certos tipos de pessoas, eu não vou conseguir funcionar, porque a pessoa não vai entender que vai ter um dia em que eu simplesmente não vou funcionar. Porque tem gente que acha que a gente é máquina e a gente não é. Eu entendo muito disso e é isso que eu trago também para as pessoas que trabalham comigo, que hoje em dia eu tenho alguns parceiros, né? E, inclusive, tem TDAH também. Então, assim, é um espaço muito humano. A gente troca muito de, olha, hoje eu realmente estou muito mais lenta. Desculpa se eu não consegui entregar no horário. E tudo bem. A gente calcula o nosso prazo, inclusive é uma coisa que eu sempre ensino. O nosso prazo pra gente... dentro da agência, sei lá, às vezes uma semana, 4 dias, 5 dias antes do que o cliente vai receber. Porque se acontecer alguma coisa, e eu não estou falando só do computador quebrar, ou então da luz acabar, porque já aconteceu do gerador do bairro queimar e não sei o quê, ou então a internet não funcionar, às vezes o seu cérebro não funciona. Sim. E eu entendo muito disso, por ter TDAH. Às vezes não é porque eu quero, ele só não está funcionando. E forçar é pior. Não adianta forçar. Você não vai conseguir.
Você não vai conseguir, vai se sentir E isso é mal, para e aí qualquer vai pessoa. desenrolar Para um quem efeito cadeia ali que vai acabar te Exatamente. atrapalhando Para muito quem tem mais. TDAH e para quem não tem. Claro que pra gente é mais intenso. O meu não funcionar é literalmente eu não conseguir sair da cama. Mas, ou então eu ficar na frente do computador, tentar fazer e ficar 2 horas fazendo uma coisa que eu faria em 10 minutos. E às vezes eu tô tão hiperfocada e a minha energia tá tão alta que eu faço em 1 hora uma coisa que eu demoraria 4 horas para fazer. Então depende muito, muito. Entender esse funcionamento é o que me faz conciliar. Entender também quais matérias eu sei que eu vou conseguir absorver bem e quais eu sei que eu não vou conseguir, como me preparar para isso na questão da faculdade, né? Então, procurar ajuda, saber que você pode pedir ajuda, que você pode pedir uma monitoria, que você pode perguntar para o professor. Eu tinha muita vergonha de levantar a mão e perguntar. Hoje em dia, se eu tô... Às vezes é uma coisa besta, é uma coisa idiota, eu levanto a mão e pergunto. Eu não vou ficar com aquela dúvida, porque se eu ficar com aquela dúvida, eu vou começar a remoer ela e eu não vou prestar atenção no resto da aula. Sim. E entender também que se eu não estiver prestando atenção na aula, tudo bem, sabe? A gente tem que parar com essa autocobrança de que, nossa, eu tenho que estar 100% concentrada o tempo todo. Não é assim pra ninguém. Sim. Não é assim pra quem tem TDAH, não é assim pra quem tem autismo, não é assim pra quem não tem nada, pra quem é neurotípico, não é assim pra ninguém. Mas entender também os seus limites, de que se não é assim nem pra quem é neurotípico, pra você não vai ser mesmo, entendeu? Sim. Essa questão que você falou das mulheres serem cíclicas, é muito legal a gente falar aqui. Eu quero até falar para as mulheres, né, que estão nos assistindo. É que foi uma coisa que você me falou, inclusive, uma vez, amiga. Preste atenção no seu ciclo. Às vezes vai chegando ali perto do nosso período, né? E eu nunca tinha parado para pensar nisso. Cara, tem dia que eu simplesmente não funciono. E a gente se cobra. E pra mim hoje já tem uma forma que funciona, sabe? Quando eu tô nesses dias, eu faço tal e tal ritual. Eu já sei que eu tenho que fazer desse jeito. Exatamente. E às vezes pra mim é um banho no meio da tarde. Inclusive o home office me permite muito isso. Quando eu tô assim, eu acendo vela dentro do banheiro. Eu lavo o cabelo. Lavei o cabelo. Demais, é até uma dica, né, gente? Tirar um dia assim off, cuidar de você, cara. Lava o cabelo, passa uma argila ali no rosto. O cliente não tá me vendo mesmo, eu tô trabalhando de casa, eu posso fazer isso. Tá tudo certo. Do mesmo jeito que é um ambiente hostil pelos estímulos, às vezes também me permite fazer muita coisa. Me permite fazer muita coisa. Mas é muito legal para as mulheres realmente observarem, e não é só, né, Sim. todo mundo, todas as mulheres, observem os ciclos de vocês. Às vezes tem fases emocionais também, a gente tem muito essa questão do emocional. Sim. Às vezes você passou por uma decepção e, cara, respeita esse tempo, sabe? Exatamente. Mas finaliza aí suas dicas. Tá, entender também a questão de tempo. O TDAH tem muito esse problema com o tempo. A gente... Saúde. A gente se perde muito no tempo. Então, saiba calcular o seu tempo sempre pra mais. Porque se você demorar 1 hora pra fazer uma coisa que você achou que ia demorar 2, ok. Mas se você for demorar 3, entendeu? Então, assim, e calcular a questão da agenda, né, que eu falei, sempre calcular seu prazo. Define um prazo pra você. E esquece o outro prazo, deixa sempre ele mais pra frente. Porque se acontecer alguma coisa, você vai estar, né? E, assim, ser adulto e ser responsável no sentido de que eu sei que o TDAH, quando a gente não trata, a gente tende a deixar as coisas pra última hora. Não deixa pra última hora. Por favor, gente, não deixe. Não deixem pra última hora. Vai chegar na última hora e às vezes você não vai conseguir fazer, essa é a verdade. Eu acho que tem muita dificuldade de se concentrar ali, porque tem muita coisa pra organizar e às vezes fica mais tenso, né? E às vezes acontece do gerador do bairro explodir, da luz não funcionar. Exatamente. Gente, o seu cachorro ficou doente, sei lá. O cachorro fez xixi no computador e o computador queimou. Você não pensa assim, vai, como assim? Então, assim, não deixa pra última hora, se organiza. E eu acho que é muito disso, entender, muito autoconhecimento, entender os seus... Como que você funciona. E aí você vai começar a construir as suas estratégias. Eu acho que o que resume bem, gente, o que a Isis falou, é que uma pessoa que tem TDAH, ela precisa ser mais organizada do que todo mundo, entender que, cara, você é diferente, você vai precisar se esforçar mais. Ela falou várias vezes, eu tive que me esforçar muito mais, então, assim... E às vezes é uma organização desorganizada, mas que funciona, pra gente funciona. Que você vai entender, às vezes não faz sentido para as outras pessoas, mas não precisa fazer, tem que fazer sentido para você. E o autoconhecimento que você tem que ter muito aguçado, você tem que estar o tempo todo olhando para você mesmo, cara, o que funciona para mim? E ter mais de uma estratégia também, o TDAH, a gente enjoa das coisas, essa é a verdade.
Pomodoro, por exemplo, aquele negócio de fica 30 minutos fazendo uma atividade e descansa 5. Pra mim, tem épocas que funcionam muito. Tem época que eu olho pro Pomodoro e falo, que coisa chata. Horrível. Não funciona. A gente enjoa de comida. Às vezes sei lá, nossa, eu amei comer. Esses dias eu tava nessa pira de comer ovo, acho que é pochê que chama. Que é com a gema mole, no pão. Tava nessa pira. Chegou um belo dia em que na hora que eu fui comer, que eu vi a gema mole, me deu vontade de vomitar. Tem 3 meses que eu não encosto no ovo com gema mole. Então, assim, entende que a sua cabeça funciona assim. Você vai enjoar uma hora ou outra. Então, tenha mais de uma estratégia também pra saber que vai ter hora que você vai ter que pular de coisa pra coisa. A verdade é essa. A gente enjoa e tem que entender isso. E muito nas relações também. Às vezes a gente enjoa de amigo, enjoa... Tem gente que não consegue manter namoro porque enjoa do namorado. Entende que você tem TDAH. Você vai enjoar, mas você precisa fazer... É por isso que precisa fazer terapia. Você entender como é que você funciona. Esse é o conselho da vida. Façam terapia. Eu faço? Não, mas indico a todos que façam. Eu faço. É por isso que eu acho que eu tô meio... Mas enfim, façam terapia, que é muito bom, faz muita diferença. Sim. Principalmente se você... Eu acho assim que se você tem aquela... Cara, acho que tem alguma coisa errada. Algo não está certo. Cara, escuta a sua intuição. Segue seu coração, vai lá. Sim. Faz a terapia que vai dar tudo certo. Isis, você tem mais alguma coisa para acrescentar que você acha interessante sobre esse assunto? Muito obrigada por vir aqui falar, abrir sua vida pra gente. E falar com tanta clareza. Eu acho que deu pro pessoal entender bastante. Espero que sim. E, gente, eu espero muito que vocês tenham sido ajudados por esse episódio. A gente ficou muito feliz de gravar sobre esse tema, né? E eu espero que alcance muitas pessoas e que ajude vocês de verdade. É isso, gente. Tchau, Obrigada. Tchau.